Olá pessoal, Haribo, estamos aqui para mais uma aula noturna e hoje eu vou começar com uma história bem interessante. Vocês já devem ter ouvido, né? Porém, nunca devemos deixar de repetir porque é uma história muito interessante. Então, é contado que havia, né, um escritor famoso que estava no lugar deserto, assim, e aí em frente à casa desse escritor tinha assim, uma praia muito bonita. E toda noite ele, ao observar a praia, né, ele verificou que o mar trazia para as areias, né, da praia várias estrelas do mar, né? E ele sempre via uma pessoa lá, todo dia de noite, essa pessoa ia e pegava a estrela do mar e jogava para o mar. Ele ia pegando as estrelas que ele via pela frente e ia jogando, né, de volta no mar. E o escritor ficou assim muito curioso em relação a isso, porque toda noite milhares de estrelas do mar apareciam, mas todo dia aquele cara ia, né, aquela pessoa lá pegava, sei lá, umas 100 estrelas do mar e jogava no mar. E depois de um mês ele observando aquilo, ele não aguentou de curiosidade, né? Ele falou assim, mas não faz sentido esse cara estar jogando as estrelas do mar para o mar, porque todo dia vem milhares de estrelas e estão morrendo aqui. E aí ele foi lá na praia, né, e encontrou essa pessoa e perguntou para ela, eu queria saber, assim, eu estou muito curioso, por que todos os dias você vem aqui à noite e joga as estrelas do mar, né, de volta ao mar, sendo que todos os dias milhares de estrelas vêm e acabam aqui morrendo, né, na areia da praia. Aí a pessoa né, que estava com uma estrela do mar na mão, na hora assim, para jogar no mar, ela olhou para os olhos do escritor e diz, olha só, para essa estrela aqui, vai fazer a diferença ao jogá-la de volta para o mar. Entenderam? Isso quer dizer que dentro da vida espiritual, mesmo que você passe esse conhecimento para uma ou duas pessoas ou três, não importa, dentre bilhões que tem no planeta, para essas pessoas vai fazer diferença. Né? Ouvir, por exemplo, uma palestra dessa vai fazer diferença na vida de uma pessoa que está buscando a vida espiritual. Porque se as pessoas pensassem assim, né? Nem adianta, assim, todo mundo, ninguém quer saber de vida espiritual, todo mundo só quer viver, né, essa vida conturbada. E aí o devoto puro, ele não pensa assim. Ele fala assim, eu vou ir em algum lugar ou usar algum meio de comunicação para passar essa mensagem, né, espiritual, já que eu estou, né, feliz e realizado nessa ciência, né, da alma. E aí essa história tem essa mostragem, né, bela, que fala assim, se você tiver um pouquinho de conhecimento espiritual, se você tiver um pouquinho de realização, né, da alma, se você já entendeu que o mundo material é uma grande ilusão, então não hesite, né, em passar esse conhecimento para frente. Né? Não importa, você não depende de quantidade de pessoas, mas sim como algumas pessoas estão recebendo qualitativamente aquilo que o Senhor Krishna veio tão bondosamente, né, passar aqui para a gente, ou qualquer um mestre que, estando desperto, está querendo que todo mundo saiba da novidade espiritual. Então, o Kali Yuga, tudo é muito fechado, né? Então, podemos ver aí que você bota um vídeo de espiritualidade, 7, 8 curtidas, vamos dizer assim, né? Nem tô ligando para isso, não importa, mas aí você vai num vídeo completamente assim bobo, um vídeo de música ou qualquer outra categoria de entretenimento, né, humano, e assim são milhões de likes assim que as pessoas, então as pessoas gostam disso. Porém, você não deve sentir, né,
alguma revolta ou julgar o mundo material, porque Kali Yuga, a natureza das pessoas é naturalmente assim, desviada de Deus. As pessoas não estão interessadas na consciência divina, na ciência espiritual, mas algumas estão, né? Então vai fazer diferença para alguma pessoa que receber essa informação espiritual, e se ela gostar, ela vai continuar acompanhando, né, os vídeos, ou vai comprar uns livros interessantes de acordo com o que ela ouviu e aprendeu. E assim sua vida espiritual vai se desenvolver, vai progredir, e ela vai com certeza atingir, né, o sucesso pretendido, né, pela sua busca. Então sempre vamos fazer isso, né? Se pudermos compartilhar as informações que outras pessoas estão te passando e que você aceitou de bom grado, então faça essa atividade também de levar pelo menos para as pessoas que você acha que tem algum interesse, e passe esse conhecimento. Se a pessoa gostar, bem, se não, não tem problema. Ainda não está na hora dela absorver esse tipo de conhecimento, vamos dizer assim, mais espiritualizado, né? Não esses conhecimentos de autoajuda, que se dizem espirituais, porém não são, né, assim, totalmente espirituais. Aqui, como estamos falando, por exemplo, do Srimad Bhagavatam, que é um verso que eu vou recitar hoje, né, aproveitando que eu estou seguindo uma sequência de 3 aulas falando alguns versos do Bhagavatam. Então aqui estamos falando diretamente da Suprema Personalidade de Deus, né, o Senhor Krishna. E muito, né? E Krishna diz no Bhagavad Gita que é muito rara uma alma que se interessa por ele ou que se rende a ele. É como se fosse mais, né, uma filosofia, um aprendizado aleatório, e que a pessoa vai esquecer logo, logo, quando ela entrar em outros questionamentos, em outros lugares, outras filosofias, e aí às vezes a pessoa só é muito curiosa. Porém, algumas pessoas, né, Krishna, ele rouba o coração das pessoas, e aí ela se entusiasma e começa a buscar esse conhecimento do Bhagavad Gita, né, do Bhagavatam. Então é por aí que nós almejamos, né, não a quantidade de pessoas, mas a qualidade, né, para ver se elas se rendem aqui ao nosso querido, né, ao nosso casal Sri Sri Radha Krishna. Então, aqui está, né? Na verdade, essa foto é de Sri Sri Radha Gokula Nanda, uma época que eu fui em Nova Gokula, quando ainda estava construindo o templo lá, né? Então essa fotinha tem um sabor especial. Mais de 30 anos, 25 anos atrás, não me lembro bem. Então, hoje eu vou falar, né, aqui, o Srimad Bhagavatam 11.2, continuando nesse caminho aqui que estamos percorrendo, do canto 11, capítulo 20, o verso 18. Então aqui, né, o Senhor Krishna, ele está dizendo: o transcendentalista que ficou desgostoso e perdeu a esperança em todos os esforços para lograr a felicidade material, controla por completo os sentidos e desenvolve desapego. Pela prática espiritual, ele deve então fixar a mente na plataforma espiritual sem desvio. Como eu sempre falo, devemos entender que aqui é o próprio Deus explicando. E ele fala que o transcendentalista, uma pessoa normal, que apenas está lendo o Bhagavad Gita, que está ouvindo essa palestra, ele não vai ter a aproximação profunda do que está se falando nesses versos. Então essa posição, pelo menos de transcendentalista, da pessoa que realmente já está com uma consciência mais além das necessidades de desejos materiais, é quem está ouvindo ou lendo o Srimad Bhagavatam.
que é o estudo avançado da ciência da alma, que começa em seus meios preliminares lá no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, Krishna explica, chega a esse ponto, só que você você deve se render a ele. E depois que você se rendeu a Krishna, ou seja, quando você se tornou um transcendentalista, né? Transcendentalista é isso, o coração tem que estar rendido a Deus. Então você já vai para o estudo do Srimad Bhagavatam, que é um aprofundamento da ciência de Deus, onde Krishna se revela. Primeiro Krishna pede, se renda a mim. E depois no Bhagavatam, nesse estado rendido, nessa condição de transcendentalista, você começa a aprofundar o seu conhecimento sobre Deus e automaticamente a super-alma que está dentro do seu coração, a expansão de Krishna na forma do Senhor Vishnu, ele manifesta no seu coração a realidade do conteúdo desse Bhagavatam. Mas você tem que estar rendido a Krishna, né? Krishna explica no capítulo 11 do Bhagavad Gita, a forma universal, que você só pode conhecê-lo realmente através do serviço devocional. Krishna explica, né? Você só vai conhecer essa minha forma transcendental se você se render a mim e começar a praticar o serviço devocional. Isso vai criar uma intimidade espiritual com Deus, e aí você vai abrir portas de percepção interna para que Krishna possa se revelar para você. Por isso ele está falando aqui nesse verso, né? Um transcendentalista que ficou desgostoso, né? Ele passou a não sentir mais atração pela energia material. Por quê? Porque ele está vivendo um aspecto transcendental da alma. Você só pode ficar desgostoso com a energia material a partir do momento que sua mente transcendeu esse desejo de gozo dos sentidos. É isso que Krishna está aqui falando nesse verso, né? Um transcendentalista que ficou desgostoso, você só pode deixar de lado algo inferior quando você experimenta algo superior. Porque não tem como você rejeitar certos hábitos, apegos e vícios materiais se você não experimentou um gosto interior no seu coração. E quando você experimenta esse gosto, a sua intuição, realmente você vai sentir a realidade da sua alma, do seu espírito, porque você é um espírito. Então é muito fácil a vida espiritual quando a gente toma essa atitude real de se render a Deus e todos os dias, né, se volta para Krishna e pratica o serviço devocional. Esse serviço devocional, no início, ele começa o quê? Com ouvir e falar ou cantar o santo nome de Deus. Depois tem 9 atividades, né, que são dadas, né, lembrar, orar, adorar a deidade, e no final entregar tudo para Krishna. Prahlada Maharaja, no canto 7 do Srimad Bhagavatam, explicou isso tudo para a gente, né? Então você fica desgostoso, né? Algo que você gostava muito e de repente não tem mais valor, porque você está experimentando algo interno. Aí o externo começa a ficar meio de lado, né? Na aula passada eu dei o exemplo da criança, né? A criança, ela gosta muito dos brinquedos, porém quando ela fica madura e começa a ter alguns sentimentos de jovem, né? Assim, que é mais sensual, vamos dizer assim, ele deixa os brinquedos de lado. Então ficar desgostoso com o mundo material é você compreender a natureza temporária de tudo isso e que o seu desfrute aqui não é algo assim sério, né? Você não pode ficar dependente da energia material estando identificado com o seu corpo material. A sua atração o seu apego, né, material depende de você estar identificado com essa forma física, material. Ou com o seu corpo celestial, né, mental, onde você vai querer assim, coisas celestiais. Porém, vimos, né,
no capítulo anterior também, que até os semideuses chega um tempo que eles ficam desgostosos com o mundo celestial, porque eles compreendem que muito desfrute também não é bom. O espírito não sente esse excesso de desfrute dos corpos mais sutis também. Vamos dizer que a praia do espírito é outra. A praia do espírito é o mundo espiritual. E daí, tendo toda essa informação, você vai começar a ficar assim, a não gostar mais de certas coisas que antes, né, eram muito assim, importantes para você, que você era o maior valor da sua vida. Isso aí na Bíblia é chamada, né, a renovação da consciência, ou a renovação da mente, que é o mesmo que a purificação da mente. E aí você vai atingindo, né, esses estágios do avanço espiritual, onde você começa a perceber, né, Deus através da sabedoria que você está cultivando aqui nesse livro aqui, né, dado, né, do Srimad Bhagavatam, e pela palavra também de vários devotos que já estão em sintonia com o Senhor Supremo em seu coração e naturalmente passando essa informação. Então a pessoa aqui que ele fala, o transcendentalista que ficou desgostoso e perdeu a esperança de todos os esforços para lograr a felicidade material, olha só, essa é a condição. É a condição para você avançar espiritual. Você já não tem mais esperança de ser feliz nesse mundo, né? Você já não fica fazendo mais sonhos para o futuro, para obter coisas materiais, ou um relacionamento perfeito, ou desfrutar, né? Tudo isso é também uma forma de interesse. Você perdeu a esperança. Eu não quero mais saber de viver nessa ilusão, de conseguir, né, possuir coisas materiais, nem de desfrutar coisas materiais, porque eu estou sentindo no meu coração a realidade divina. Isso vai acontecer, pode ficar tranquilo que se você realmente der um passo em direção a Deus, Ele vai, né, abrir a sua percepção interna para você sair dessa dimensão aqui material, dessa terceira, quarta dimensão. E você vai para a dimensão transcendental, ou o quarto modo da natureza, né, Shuddha Sattva, o modo puro da bondade, onde você vai realmente começar a viver a sua vida espiritual. Então você se torna o quê? Um transcendentalista. Entende? Transcendentalista não é só conhecer a ciência de Deus, a teoria, né? Ou gostar da filosofia, ou acreditar, não é nada disso. Transcendentalista significa que você está realizando Deus, está vivendo com Ele o tempo todo em consciência, e você se move nesse mundo material sem se confundir, sem se envolver. Essa é a beleza do conhecimento, né? A sabedoria, ela queima a ignorância que você viveu há tantas vidas. É isso que temos que obter. Então o Senhor Krishna está falando aqui, você não quer mais lograr a felicidade material, perdeu toda a esperança porque você compreendeu que não existe a felicidade material. Né? Felicidade material é algo assim relativo à sua mente, ao seu corpo, ao seu falso ego. Não existe felicidade material. Entende? A felicidade que existe é espiritual. E você é feito, né, de Satchit Ananda. Ananda significa que você é um aspecto, uma parte integrante feliz de Krishna, que está manifesto, mas como você não realizou ainda o seu coração, né, de revelação espiritual, você começa a buscar essa felicidade nas coisas materiais. Então Krishna está falando nesse verso aqui que quando você sentiu o gostinho dele dentro do seu coração, através dessa prática, né, principalmente em Kali Yuga agora, de cantar o santo nome assim, com bastante devoção, aplicando, né, a sua energia nas coisas espirituais, na boa associação,
Então você já não vai ter mais esperança, né? Você vai olhar as pessoas à sua volta, todo mundo fazendo planos para o futuro melhor, com mais dinheiro, com boa posição, fama, poder, né? Mas para você já não vai fazer mais nenhuma diferença. Então você vai ter que, né? Nem vai ter que explicar para essas pessoas, porque a maioria das pessoas vive dentro da lógica de um sistema, né, que materialista, né, que não está afim de se render a Deus e nem quer que ninguém se renda também a Deus. E aí você sai desse sistema, né, e entra no reino de Deus. E no reino de Deus tudo é baseado em amor. E é assim que a gente vai progredindo, né, nesse tempo onde Krishna está nos esperando, né, amorosamente para nos receber dentro do coração. Então, o que você quer conquistar é a felicidade da alma. Você sabe que está ali. Você pode não estar sentindo no início, quando você segue o processo espiritual, porque a sua mente assim está muito contaminada. Você está completamente condicionado a essa questão de se identificar com o corpo material e tentar obter, né, desfrutar e ser feliz com as coisas que o mundo material te oferece. Logo, há de se ter um pequeno tempo de prática, de boa intenção no seu coração, de sinceridade, para que a misericórdia e a graça de Krishna, né, se manifeste no seu coração. Krishna ele está observando, né, o quanto você realmente quer sair desse ciclo de nascimentos e mortes. O quanto você está afinado, né, em vontade para voltar para Deus. É um trabalho, né? Vida espiritual é uma prática, até você atingir essa meta. Mas essa meta, Krishna fala que é garantida quando você se rende a Ele. Entende que Ele é uma pessoa absoluta, a suprema personalidade de Deus. E aí temos que ter essa fé, essa confiança. Krishna explica que a coisa que Ele mais quer em você é essa confiança absoluta nele. Porque sem isso não há possibilidade de progredir. Porque você vai se render a Krishna, mas você não vai assim sentir logo de início assim toda essa potência espiritual, porque o seu organismo mental, intelectual está muito sujo. E aí tem que limpar a sua mente com o santo nome de Deus. E essa é a nossa, né, é a nossa missão nesse planeta Terra, nessa forma humana. Mas com o tempo, né, você vai começar a sentir o contato de Deus com a sua alma, e aí começa a manifestar Ananda no seu coração. Essa felicidade que está muito além, né, de tudo aquilo que você achava antes que te trazia felicidade. Quando você sentia Ananda no seu coração, você vai achar até que aquelas coisas que você achava boas no mundo material são coisas ruins, né? Coisas que você estava desejando tanto, mas era tudo ilusório. Na verdade, você estava sofrendo e não sabia. Né? Essa felicidade é o sofrimento disfarçado de felicidade, onde após você desfrutar muito, na verdade, você só traz miséria para a sua vida. Isso que temos que ficar atento, né? Essa é a vantagem de uma pessoa estar consciente de Krishna e vivendo no coração com ele. Então, nesse verso aqui, Krishna está falando, se você conseguiu chegar nesse ponto de não querer lograr felicidade material, se você entendeu que, na verdade, tudo é miserável nesse mundo material porque não está relacionado com o espírito. O corpo não tem essa vida independente. O seu corpo ele sobrevive por causa da sua presença espiritual nele. Então você tem que buscar as coisas para o espírito, coisas que que fazem a felicidade do seu espírito. E coisas que trazem alegria, né, realização para o espírito são assuntos espirituais. E Deus é o assunto central
de toda a espiritualidade. Por isso que Krishna fala, se você se rende a mim, tudo mais vai vir como acréscimo em sabedoria, em amor, em potências, em manifestações materiais, no que você quiser. Mas primeiro você tem que ir para Deus. E aí você vai começar a saber realmente o que é felicidade. Porque em primeiro lugar você vai sentir uma paz muito grande. Porque apesar de estar vivendo nesse mundo caótico, se você tem conhecimento da ciência de Deus, do mundo material, e você está com o amor divino despertado em seu coração, então nada te afeta, você fica em paz. Né? Krishna fala que você fica equânime, ou você fica neutro também. Nem alegria material, que antes afetava a sua mente, nem tristeza ou sofrimento material, que antes afetava a sua mente, né? Que está em relação com o seu corpo físico. Você vai conseguir ver como um observador que isso aí não faz parte do espírito. Mas como você está no espírito, agora, depois da prática espiritual, cantando o santo nome, estudando os passatempos, recebendo toda a informação espiritual, se associando com devotos, né, com pessoas que têm essa semelhança de busca espiritual, pessoas autorrealizadas, então você para, né, automaticamente de sentir as inconveniências materiais. Nem a morte mais te incomoda, porque você sabe que não existe morte. Porque você é eterno. Entende? Então aqui nesse verso ele fala, né? A pessoa que não quer lograr a felicidade material controla por completo os sentidos e desenvolve desapego. Krishna está falando que você só pode se desapegar da matéria se você cortar a causa que faz você ficar apegado à matéria. Os sentidos... que são, né, a mente é o centro dos sentidos. Então, a mente, através dos sentidos, contemplando os objetos dos sentidos, né, tanto os objetos de conhecimento quanto os objetos funcionais, quando o espírito para de contemplar, né, as coisas materiais, ou seja, como Krishna fala aqui, quando você controla por completo os sentidos, você cortou a raiz que estava, né, mantendo, vamos dizer assim, esse cinema material. Esse cinema que você está vendo aqui agora é de acordo, no caso aqui, para você estar olhando esse vídeo, é o sentido do olhar, da vista. Né? Com a luz, há um intercâmbio do sentido com a energia material e a sua mente percebe isso como uma imagem. Mas aí você para de ter curiosidade ou desejo intenso de contemplar o mundo material. Ou no mundo material você passa a contemplar tudo aquilo que tem relação com Deus. Então você quer o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, você quer contemplar o livro que fala de Deus. Aí você vai estar usando o seu sentido de uma forma purificada. Você vai purificar o sentido da vista através de usar, né, esse sentido em relação a Krishna, ao Senhor Supremo. É isso que Deus está nos ensinando. Né? E quando você usa ativamente todos os seus sentidos, audição, igual você está fazendo agora ouvindo, você está vendo essa imagem, né? Você está pensando, a sua inteligência está atuando, tudo está acontecendo nesse exato momento. E aí você desenvolve a pureza dos sentidos, e aí o mundo material ele vai começando a ter outro sabor, um sabor superior, quando você consegue abarcar na natureza material, nos objetos dos sentidos, somente aquilo que é relevante para a sua vida espiritual. Fazendo isso, você atinge, né, esse propósito sábio da vida, que é usar a natureza material, já que você está aqui, não tem como não usar, mas use favoravelmente para o seu avanço espiritual. Logo, a renúncia não significa você abandonar o mundo material, não é assim, né?
Às vezes falamos em renúncia, o pessoal, mas eu vivo a minha vida, como é que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo de lado, eu vou abandonar. Não é assim. Krishna está explicando, você tem que usar favoravelmente o mundo material através dos seus sentidos, na percepção da sua mente, para usar a energia material e seus objetos convenientes à vida espiritual para trabalhar o seu progresso de consciência aqui e agora nessa forma humana. Agora, se você usa, né, a sua forma humana só para o desfrute do falso ego, porque está falso identificado com essa energia material, você degrada a sua existência. Aí Krishna fala, ele cai no inferno, né? Inferno, como repetimos aqui, é a falta de consciência de Deus. E aí você pode ter tudo aquilo que é chamado de felicidade pelo sistema materialista, e pelo contrário, quanto mais coisas você tiver, mais você vai ficar saturado daquilo, porque o espírito não sente nenhum prazer nas coisas materiais. Entende? Mas se você pega um Srimad Bhagavatam, por exemplo, que aparentemente é uma coisa material, se com o espírito você consegue se associar com o Bhagavatam, ou com o Bhagavad Gita, ou com a japa, ou com um devoto puro, né, um devoto avançado de Deus, então você vai começar a sentir prazer com isso. Porque você está recebendo informações que estão acelerando o seu processo de entendimento espiritual, de despertar amoroso por Deus e de entendimento completo do sentido e do significado da vida. Você já não é mais uma pessoa à deriva no oceano da existência material, mas você é um capitão da sua alma. Então você utiliza, né, como falamos no verso anterior, esse corpo material como um navio muito bem elaborado por Deus dentro da criação dele para te conduzir ao porto seguro da vida transcendental. E é assim que temos que ir, dia a dia, né, praticando a pureza da nossa mente e o exercício da inteligência discriminativa para não deixar que fiquemos confusos e perdidos nessa atmosfera material. Porque se você tem conhecimento, né, como a gente falou também, você é como uma pessoa que tem olhos numa terra de cego. Para o cego a vida material é horrível, mas para quem enxerga, ele vai ver as cores, né, vai ver as cachoeiras, os passarinhos, né? Pode dar exemplo também das pessoas surdas aí no caso. Então você vai contemplar a beleza de Krishna na natureza material, na criação dele. Que artista lindo, né? E até mesmo assim, né, a criação da forma humana assim, que você tem, assim, como assim, Krishna é o engenheiro perfeito da existência, né? Criou tudo isso por amor e ofereceu para você. Você é um filho dele. Tudo isso aqui é herança do Espírito, e se você souber disso, se você estiver vivendo em gratidão a Deus, você vai usar essa herança que Deus te deu. Não tem problema, o mundo material não tem problema. O problema é a nossa mente, que é uma carrasca, né? Que não quer, o falso ego, ele não quer ceder terreno para a alma. Mas ele é um elemento perturbador até o momento em que você recebe o conhecimento e se rende a Deus. Depois ele não vai mais te atrapalhar. No começo ele vai dar umas perturbadas, né? Mas se você realmente for uma pessoa determinada a seguir o caminho espiritual, rendido, né, nesse amor a Deus, confiando plenamente que Krishna, né, vai te conduzir nessa vida. Inclusive, né, hoje eu vi um dizer, né, do carro, né? O cara estava escrito assim, dirigido por mim e guiado por Deus. Então você dirige o seu corpo material nesse sentimento de sábio, né? Mas Krishna é que está guiando de dentro do seu coração para onde o sábio vai, ou como ele vai desenvolver o seu amor por Deus que está dentro do coração. Entende? Então aqui, ó, controla por completo os sentidos e desenvolve desapego. Vairagya. Aí Krishna continua. Pela prática espiritual,
ele deve então fixar a mente na plataforma espiritual sem desejo. Então, prática espiritual. Cristo não está falando, faça a prática espiritual. Fazendo essa prática, você vai fixar a mente na plataforma espiritual. É o que nós falamos aqui, né? Estamos falando em todas as aulas. Não podemos deixar a nossa mente ficar vagando para lá, para cá, e você não se concentra em nada. Porém, quando você está nessa posição de transcendentalista, então você começa uma luta contra a ilusão desse mundo, né? Krishna, ele vai te ajudar. Então esse é o significado da batalha de Kurukshetra, que quando Arjuna foi lutar, né, contra o exército inimigo, né, Krishna, ele que estava conduzindo a quadriga, né? Estava sendo guiado por Deus, Arjuna. E daí, no último verso do Bhagavad Gita, Sanjaya diz para Dhritarashtra que onde tiver Krishna e Arjuna, ou seja, o devoto, realmente rendido a ele amor, vai ter a vitória certa. A vitória é certa agora. Só que você tem que purificar a sua mente. E gradualmente você vai indo até atingir um estado de samadhi, né? De fusão completa em qualidade com a suprema personalidade de Deus, né? Nesse elemento amoroso, né? Devocional. E aí você atinge a plataforma onde você vai se tornar um instrumento perfeito desse mundo, levado por ele para lá, para cá, para qualquer lugar, de acordo com a vontade de Deus. Esse deve ser o nosso real desejo, né? A nossa real, né, verdadeira intenção, querer que Krishna conduza a nossa vida assim, perfeitamente, nos levando em serviço devocional para, né, prestar esse serviço aos nossos irmãos, principalmente nas formas humanas que estão assim, completamente perdidos, sofrendo, com a memória completamente esquecida de que são servos eternos de Krishna. É isso que vai acontecer quando você se tornar um instrumento purificado de Deus nesse mundo material, ou um transcendentalista, como está dizendo aqui nesse verso, né? Então você tem que fixar a mente na plataforma espiritual. A mente, ela é terrível no começo da nossa vida espiritual, porque ela não vai querer ficar na vida espiritual, porque se a mente fica muito na vida espiritual, isso significa a morte do seu falso ego, né? Falso ego é a mente identificada com o corpo. É só isso. Falso ego é um elemento ilusório, é uma energia material assim tão refinada que quando você entra, né, o espírito é muito sutil, e quando ele entra em contato com essa energia, automaticamente ele se ilude. Tudo isso tem um porquê, né, na escola divina, né, e você também vai entender esse porquê quando tiver em contato com Krishna. É igual um sonho, né? Quando você desperta do sonho no outro dia, você entende assim, que o sonho, você entende o porquê por trás de você estar sonhando, a energia do sonho. E aí quando você despertar em Krishna também, você vai entender esse mundo de vigília como um grande sonho, né? É um sonho no modo da bondade. Mas aí Krishna fala que a gente deve ir além desse sonho, ir para o modo da bondade pura, que é onde ficamos, né, juntamente com Krishna no nosso coração, em plena consciência transcendental, e aí a nossa mente fica fixa em Deus. Sua mente não pode ficar totalmente, né, concentrada em Deus se você ainda tem vestígios de falso ego, ou se sua mente está contaminada. Mas essa é a luta, né? Essa é a batalha de Kurukshetra. A partir do momento que você decidiu voltar para o reino espiritual e sair desse mundo de misérias decorrente da falsa identificação com a forma física, então essa luta é boa, né? Compre essa luta, seja um guerreiro igual Arjuna, né? E Krishna, ele não vai deixar você desistir. Ele vai fazer todos os arranjos para você voltar para o mundo espiritual, se ele vê a sinceridade do seu coração. E aí Krishna fala, você vai ficar
com a mente na plataforma espiritual sem desvio. Esse é o propósito que a gente tem que chegar. Nunca esquecer que somos um espírito. Nunca esquecer que Deus está dentro do nosso coração. Nunca esquecer que toda essa energia material, esse cenário de sonho projetado pela nossa mente, também é uma energia de Krishna. A energia material, né? E a energia espiritual, nós todos somos energias de Krishna. E que Krishna é o Senhor Supremo. E que Ele vem a esse mundo para nos ensinar a como nos render a Ele. E através da prática espiritual, concentrando a mente nele o tempo todo, através dessa prática, vamos nos desapegar completamente da energia material, nesse sentido que vamos usar a energia material para o nosso progresso espiritual, né? Nos associando somente com as coisas que são relacionadas a Krishna, a Deus, e aí, na hora da morte, né? Se tivermos no nível de consciência mais avançado, voltamos para o mundo espiritual. Por isso o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está falando todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Né? Tudo aquilo que é relacionado a Krishna, né? Sankirtana, tudo aquilo, todos os tópicos, tudo aquilo que você puder ouvir ou falar sobre Deus, ou trocar informação com devotos mais avançados sobre a divindade, a comida, né, o alimento, você vai oferecer para Krishna determinados alimentos, né, que ele aceita. Ou seja, você muda os seus hábitos em função daquilo que você realmente quer. Então, o que você quer? Você quer ser um devoto de Krishna ou quer ser um devoto de Maya, da ilusão? Você tem que escolher. Você tem o livre-arbítrio, né? E você também tem toda a informação de como proceder nesse mundo material, sem que esse mundo material seja um obstáculo, algo ruim, né? Esse mundo material ele só é negativo para as pessoas que são negativas. Pessoas que vivem com medo, inseguras, que acham que são separadas de Deus, ou pessoas que são ateístas, ou pessoas que não querem se render a Krishna e adotam outras filosofias que não tem nada a ver. Mas, como se diz, tudo faz parte do processo, né? Cada pessoa vai aos trancos e barrancos, entre sofrimentos e alegrias, entre decepções e frustrações, chega nesse ponto em que ela realmente, como diz aqui, perde a esperança completa de todos os esforços para lograr a felicidade material. Vai chegar uma hora na sua encarnação que, né, devido ao avanço espiritual de vida em vida, que em alguma vida você vai ficar maduro em consciência e você já não vai mais querer nenhuma felicidade material. Então a pergunta é, por que não fazer isso agora? Se você tem o conhecimento, né? Ou se você já tem alguma experiência de que o excesso de coisas materiais, na verdade, só estão trazendo o oposto. O sofrimento, a miséria, a ansiedade, a lamentação. Porque não tem cabimento ficar investindo nessa forma humana se você não está usando essa forma humana no propósito que Krishna criou essa forma. Krishna criou essa forma humana para que o espírito que está nela realize a vida transcendental e desperte o amor por Deus. Por isso que os mestres vêm aqui e falam, amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo. Né? Ou seja, se você não usar essa forma humana para entrar nessa posição amorosa de existência, né? E essa posição amorosa é a felicidade da alma. Quando você vive em amor divino, em serviço devocional, automaticamente você está feliz nesse mundo, usando todos os recursos, né, naturais, a beleza da vida material, associação com pessoas interessantes, buscando tudo aquilo que é divino, você não tem como, né? E Krishna dentro do seu coração, né, planejando, né, sempre situações para você voltar para o mundo espiritual. Que Krishna é amor puro.
Krishna, ele é o amigão, né? O amigão, assim, você nem imagina. Mas porque você não conhece, você tem medo de se desapegar do seu falso ego, das coisas materiais, você vai empurrando com a barriga, você deixa para depois. Vai procrastinando de vida em vida. Mas em alguma vida você vai ter que concentrar sua mente sem desvios. Você vai se tornar um devoto puro. Não tem jeito. Você é um servo eterno de Krishna. Então, você já é um devoto puro. Em alguma vida você vai se decepcionar tanto, já vai lembrar de tantas frustrações da sua vida material, que um dia você vai e se rende a Deus. Então a pergunta é, por que não se render logo a Deus e da linha desse mundo, dessa escola que não é uma escola legal para o espírito, né? Você ficar nessa terceira dimensão aqui, onde tudo assim, para conseguir uma coisa é um sufoco, né? Doença, né? Velhice, porção de coisas assim, né? Distúrbios psicológicos, clima, né? O clima trazendo condições assim sofríveis, outras entidades vivas te perturbando, né? O tempo todo, seu corpo, sua mente, tudo te perturbando. Você sabe disso, mas se acomodou porque você está contaminado, e aí a sua mente também não fica em nenhum lugar, né? Mesmo que você vá ter uma vida espiritual, sua mente não deixa você estudar, e você quer desfrutar disso, quer desfrutar daquilo, e depois você tem ambição, quer conseguir isso e aquilo, e a vida é assim. Então Krishna fala, né? Se associe-se com um devoto puro meu, ou se associe com pessoas que estão avançando espiritualmente, e faça a prática de cantar o santo nome com vigor todos os dias. Não vacile, todos os dias. A mente vai falar assim, não, hoje eu não vou cantar não, hoje eu vou dar uma descansada da vida espiritual, entende? O falso ego, ele faz isso, você entrar no modo da paixão ou da ignorância, ele não quer ficar no modo da bondade, mas você vai lutar contra isso. Você fala assim, não, eu não quero saber mais de ficar nessa vida, eu tenho enrolado muitas vidas, agora eu quero, né? Eu quero avançar na minha vida. Eu quero realizar Deus. Aí você vai, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e vai cantando, sabe? Vai lutando. Mas essa luta é uma luta gloriosa, porque você vai atingir a meta suprema da sua existência. Então faça isso, por favor, né? Pegue assim, fique interessado. Hoje eu quero saber o que é esse conhecimento do Bhagavad Gita, né? Falado por um devoto puro de Krishna, por exemplo, o Bhagavad Gita que Prabhupada escreveu, ou o Srimad Bhagavatam, ou então eu vou começar a ouvir todas as aulas que estão aqui e que vou entrar em grupos que falam da Suprema Personalidade de Deus, e aí você vai. Na medida que você vai criando hábitos, né, sugestões divinas vão entrando na sua cabeça, você naturalmente vai rejeitar a energia material e seguir seu caminho, né, tranquilo. E aí Krishna vai botar uma porção de coisas na sua vida externa, né, vai fazer vários arranjos para te manter no caminho espiritual, porque Krishna não quer que você volte, né, para trás. Ele te dá o livre-arbítrio, mas ele sempre vai fazer um arranjo para você não mais, né, cair nas armadilhas de Maya. Porque quando você já está num determinado período de avanço, que Krishna viu a sua luta, o seu esforço, ele sabe que você está querendo isso. E você também tem que saber qual a verdade que você quer seguir na sua vida. Entende? Não existe assim, eu quero Krishna, eu quero me render a Krishna, mas lá no seu interno não tem essa vontade, essa intenção real. Então tem que ser forte, tem que dar o passo, né, o passo forte em Krishna, entendendo que esse é o ganho supremo da vida de qualquer espírito. Tem que almejar esse amor, você tem que chorar quando você canta Hare Krishna, você está chorando para Krishna. Krishna, por favor, desperta o seu amor no seu coração, me coloca nesse mundo material em seu serviço devocional. Deixa que todas as coisas da matéria, né, tenham relações comigo nesse aspecto sagrado,
que meu coração seja um templo real de sua existência, né? E afasta de mim todas as tentações, né? O mal, né? Como Jesus fazia na sua oração do Pai Nosso, né? Livrai-nos do mal e afastai-nos das tentações. E que não falta nessa caliúga é tentação. E aí você tem que ficar firme. E ficar firme é ficar em boa associação. Tá? Mesmo que você esteja sozinho aí, que você não tenha devotos, amigos espirituais do seu lado, né? Que não tenha templos, não importa. Tem aqui a internet. Né? Por isso você está ouvindo aqui essa aula. Tem internet. E aí eu vou falar agora, como eu tenho dito, né, todo o Srimad Bhagavatam. Estou colocando aí nesse canal que você está vendo aqui agora. Então a gente tenta facilitar. Mas é como aquela estrela, né? A estrela do mar. Você lembra da historinha do começo desse vídeo? Você joga uma, então para essa vai fazer diferença. Se você quiser ser essa estrela do mar que está na mão do divino, que está te jogando de volta para o oceano de bem-aventurança, então você tem que fazer essa opção, né? Seja essa estrela divina do mar espiritual. Deixa que Krishna te pegue e te jogue de volta para o oceano da consciência transcendental. Ok? Então eu vou ler o verso aqui para a gente terminar essa aula. Então é o verso 18 do capítulo 20, que diz: o transcendentalista que ficou desgostoso e perdeu a esperança em todos os esforços para lograr a felicidade material, controla por completo os sentidos e desenvolve desapego. Pela prática espiritual, ele deve então fixar a mente na plataforma espiritual sem desvio. Espero que vocês tenham gostado. Muita luz no coração de vocês, muitas bênçãos. Que o Senhor Krishna favoreça a sua vida agora, nesse momento, no seu coração, né? A super-alma, para você realmente alcançar o sucesso nessa vida, que já é vitória, se você compreender que não há escapatória. No momento que você se rendeu a Deus, Ele vai cuidar pessoalmente de você, em sua confiança por Ele. E essa é a beleza, essa é a graça, essa é a misericórdia de Krishna. Tá? Então vamos cantar aí todos os dias o Santo Nome, que é o processo mais fácil, né? Qualquer pessoa pode cantar, e eu conto com você, né? Para a gente um dia se ver lá no mundo espiritual, sem essas formas aqui. Tá bom? Então, um beijo no coração de todos vocês. Todas as glórias a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao santo nome do Senhor, a Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol!